Olá, muito bom dia. Hoje é 25 de agosto de 2020. Estamos gravando o vídeo 16. O nosso estudo é Angelologia, estudo dos anjos. Então, na semana passada a gente viu... Bom, na verdade a gente já viu a introdução dos anjos, né? A sua natureza, a sua classificação. E hoje nós vamos ver o caráter dos anjos. Se o tempo permitir, a gente vê a sua obra. E com isso a gente conclui o estudo dos anjos bons. Depois eu vou também separar uma aula ou duas para falar dos anjos maus. Então vamos começar com o seu caráter, ou o caráter dos anjos. O primeiro caráter a ser observado é que os anjos são obedientes. Lembrando que estamos falando dos anjos bons. Eles cumprem os seus encargos sem questionar. Por isso nós oramos, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É a oração do Pai Nosso que Jesus nos ensinou lá em Mateus. O Salmo 103, verso 20, diz o seguinte: bendigam ao Senhor, vocês, seus anjos poderosos, que obedecem a sua palavra. Então aqui o salmista também está falando que eles obedecem. E 1 Pedro 3, 22 diz que subiu ao céu e está à direita de Deus, que é Jesus Cristo. A ele, ou seja, a Cristo, estão sujeitos anjos, autoridades e poderes. Então os anjos estão debaixo da autoridade de Cristo e eles lhe obedecem. Outra característica, o caráter. Eles são reverentes. Então a sua atividade mais elevada é a adoração a Deus. Estão lá sempre adorando ao Senhor. No livro de Neemias, Antigo Testamento, capítulo 9, verso 6, a parte C, diz assim: tu deste vida a todos os seres, e os exércitos dos céus te adoram. Quando fala em exército dos céus, é outro nome dado aos anjos. E Filipenses 2,10, agora no Novo Testamento, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra. Então aqui no céu se refere aos anjos, na terra se refere aos seres humanos. Hebreus 1,6, e ainda, quando Deus introduz o primogênito no mundo, diz: todos os anjos de Deus o adorem. Então, uma das atividades dele é adorar a Deus. Portanto, eles são reverentes, eles prestam reverência a Deus. Outra coisa, eles são sábios. Em 2 Samuel, capítulo 14, verso 20, a parte B, diz assim: mas o meu Senhor é sábio como um anjo de Deus. Então, está falando sábio como um anjo de Deus. E nada lhe escapa de tudo que acontece em seu país. Aqui uma mulher está falando com o rei Salomão, orientada por Joabe. Tá? Então aqui, a pedido de Joabe, uma mulher intercede por Absalão, tá? Porque ele tinha cometido um crime e o pai não perdoava, então a mulher está intercedendo, sendo orientada por Joabe. Né? Mas o que interessa é isso aqui, fala, o Salomão é sábio como anjo de Deus. Quer dizer que o anjo aqui já diz que ele é sábio. Outra coisa, eles são mais sábios do que os homens, mas não são oniscientes. Eles não conheciam o ministério da salvação. Olha o que diz 1 Pedro 1,12. A eles, aos anjos, foi revelado que estavam ministrando, não para si próprios, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhes foram anunciadas por meio daqueles que lhe pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo enviado do céu. Coisas que até os anjos anseiam observar. Então vejam bem, os anjos anseiam observar o mistério da salvação, mas a ele não foi revelada a nós, às pessoas, aos seres humanos que se entregaram a Jesus Cristo. Então os anjos não conheciam o mistério da salvação. Outra coisa, eles não sabem o que está no coração do homem, porque só Deus conhece, porque eles não são oniscientes. Então, 1 Reis 8,39, a parte C. Porque só tu, no caso, só Deus, conheces o coração de todos os filhos dos homens. Então, se aqui fala que é só Deus mesmo. Mansos. Outro caráter dele é que eles são mansos. Eles não guardam ressentimentos pessoais, nem injuriam seus opositores. E segundo Pedro 2,11, a Bíblia diz o seguinte: enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra ele juízo blasfemo diante do Senhor. Então eles são mais poderosos do que os homens, em força e em poder. Mesmo assim, eles não
eles não pronunciam juízo de blasfêmia diante do Senhor. Então eles deixam essa parte para Deus resolver, eles não se intrometem com isso. Outro caráter dos anjos, eles são poderosos, são magníficos em poder. Olha o que diz o Salmo 103, 20, e depois eu vou ler Apocalipse 18, 21, a parte A. Daqui a pouco eu leio, né? Tem mais força e poder do que os homens, e isso lhes é delegado por Deus e usam no cumprimento das suas ordens. Então essa força que ele tem, essa é fornecida por Deus e é delegada por Deus, para que ele faça o que Deus está mandando. Olha o Salmo 103, 20. Bendigam ao Senhor, vocês, seus anjos poderosos, que obedecem a sua palavra. Então aqui está falando que são poderosos, que são obedientes, que a gente viu lá no começo, né, no primeiro caráter. Apocalipse 18, 21, a parte A, ou seja, a primeira parte. Então, um anjo poderoso, aqui já matou, né? Um anjo poderoso, já disse tudo, levantou uma pedra do tamanho de uma grande pedra de moinho, uma pedra enorme, pedra de moinho, né? de engenho. Então vamos lá. Outro caráter, eles são santos. Então olha só, está lá em Atos 10, 22 e Marcos 8, 38. Eu vou pegar só Marcos 8, 38. Se alguém se envergonhar de mim, Jesus falando, né? E das minhas palavras nesta geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do Pai com os santos anjos. Tá? Eu falei que nós estamos falando nessa primeira parte de angelologia dos anjos bons. Então, são santos. Eles são cercados da glória de Deus e quando se manifestam, aparece sempre com algo da glória celestial. Olha só o que diz Lucas 2,9. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, ou seja, ao redor dos anjos. Então, o que eu quero dizer com isso? Eles são cercados da glória de Deus e quando se manifestam, aparece sempre com algo de glória celestial. Outras informações, aqui a gente tem bastante informações sobre o caráter dos anjos. Eles têm a sua habitação nos céus, Lucas 22, 43. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Tá? Fortalecia, no caso de Jesus, foi naquela época da tentação. Ele sempre vê a face de Deus, Mateus 18, 10. Cuidado para não desprezarem um só destes pequeninos, Jesus falando das crianças. Pois eu lhes digo que os anjos deles nos céus estão sempre vendo a face de meu Pai Celeste. Então os anjos sempre veem a face de Deus. Tá? Outra informação. Os anjos se alegram. Olha o que diz Lucas 15, 10. Eu lhes digo que, da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então, cada vez que o pecador aceita Jesus Cristo, se arrepende dos seus pecados, a Bíblia diz que há alegria na presença dos anjos. Então, sempre que na igreja o pastor faz o apelo e alguém aceita Jesus, os anjos se alegram. Outra coisa, os anjos possuem autoconsciência. Tá? Lucas 1,19. O anjo respondeu, sou Gabriel, olha só, ele falou o nome dele, né? O anjo Gabriel, que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para lhe transmitir estas boas novas. Então ele tem autoconsciência, ele sabe o que está fazendo, ele sabe quem ele é, quem mandou e qual a missão que ele veio. Quer ver outra coisa aqui, ó? Isso aqui é muito importante. Os anjos não aceitam para si nenhum louvor, nenhuma forma de louvor ou adoração, pois sabe que só a Deus se deve adorar. Então a gente não tem que adorar ninguém, nem anjo, somente a Deus. Apocalipse 22, 8, 9. Olha só. Eu, João, sou aquele que ouviu e viu estas coisas. Tendo-as ouvido e visto, caí aos pés do anjo, que me mostrou tudo aquilo para mim. E ele se prostrou para adorá-lo, né? Então João queria adorar o anjo. Aqui foi no final da visão. Ele teve a visão, aquela na ilha de Patmos, por volta do ano 95 depois de Cristo. E logo no início, né, no capítulo 1, ele já fala também que o anjo apareceu. E aqui ele está, no capítulo 22, que está encerrando o livro do Apocalipse. Então ele, quando terminou todo, ele se prostrou aos pés do anjo para adorar. Olha só o que o anjo falou. Mas ele me disse, ou seja, o anjo disse ao apóstolo João, não faça isso. Olha, ele não aceitou.
sou servo como vocês, seus irmãos. Ou seja, assim como João foi criado por Deus, ou seja, como o homem é criatura de Deus, o anjo também é criatura de Deus. Então, sou servo como vocês, seus irmãos. Tá? Só que ele é anjo, João era homem. Seus irmãos, os profetas. E como os que guardam as palavras deste livro. Adore a Deus. Ou seja, o anjo repreendeu João. Ou seja, levanta, não se dobre perante mim, tem que adorar somente a Deus. Então, isso aqui é muito importante, né? Não tem que adorar ninguém, nenhuma imagem, somente a Deus. Todo tipo de culto a anjos é totalmente errado e inútil. Olha o que diz Colossenses 2,18. Paulo falando, não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal o torna orgulhosa. Então ele está condenando a pessoa que tem adoração aos anjos, tá? Tem prazer em falsa humildade e a pessoa se torna orgulhosa. Então ele está dizendo que não permitir que essa pessoa venha atrapalhar a sua salvação, seu prêmio, alcançar o seu prêmio. Os anjos usam uma linguagem própria, uma língua própria, que é chamada a língua dos anjos. 1 Coríntios 3:1. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como um prato que retine. Inclusive tem uma música, né, que ainda que eu fale a língua dos anjos, foi copiada daqui. Então, o que eu quero dizer com isso é que os anjos têm uma língua própria, tá? A língua dos anjos. Então, deixa eu ver o tempo aqui, 11 minutos, dá para a gente terminar com as obras dos anjos. Então, agora vamos ver a quinta parte e última, né, dos anjos bons, que é a obra dos anjos. A gente acabou de ver o caráter. Então, os anjos, eles são servos e agentes de Deus. Eles foram criados para louvor e serviço de Deus. E eles atuam, os anjos atuam como agentes de Deus, mensageiros de Deus e como servos de Deus. Então, a gente vai dar um exemplo de cada item aqui. Então, o primeiro, eles atuam como agentes de Deus, ou seja, executam o serviço e as ordens de Deus. Gênesis 3:24. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden. Olha só, o Gênesis 3:24. Depois de expulsar o homem, no caso Deus colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Então, quando o homem pecou, Deus falou, bom, ali tem a árvore da vida, para que não tome do fruto da árvore da vida e viva eternamente, então eu vou colocar querubins. E a função do querubim é guardar. A gente viu logo no início do estudo, o verbo querub é o verbo guardar. Então ele colocou querubins para guardar o caminho para a árvore da vida, que da árvore do bem e do mal ele já tinha tocado. Esta é a primeira vez que aparece anjos executando o serviço de Deus na terra. Tá? Aqui nesse Gênesis 2:15, Deus fala para Adão e Eva para eles cuidarem da terra. Né? E aqui agora está colocando os querubins para que não vá para o caminho da árvore da vida. Ainda como agência de Deus. Né? Em Números 22-31, tem uma passagem muito interessante. Balaque, o rei dos Moabitas, mandou Balaão, um profeta colocado à prova, amaldiçoar os filhos de Israel. Tá? Então, a Moab era uma nação, Israel outra nação. Então, só que Balaão, ele escolheu o seu próprio caminho. Então, ele saiu da direção de Deus. Então, ele ia caminhando, né, fora da direção de Deus. Então, o anjo do Senhor impedia a caminhada, ou seja, o anjo se colocou na frente, ele estava montado numa jumenta, né? A jumenta parou, ele bateu na jumenta, a jumenta continuou, o anjo de novo se apresentou lá na frente, a jumenta via o anjo e o Balaão não via. Olha só como ele estava fora, realmente estava cego, estava fora dos caminhos do Senhor. E então o anjo aparecia, né, para a jumenta e o Balaão não via. Até que chegou uma hora, quando ele bateu na jumenta pela terceira vez, a jumenta falou, alguma vez eu fiz isso com vocês? O que? Até que ele abriu os olhos e viu. E existem dois animais irracionais que falaram em toda a Bíblia, né? Foi a serpente lá no jardim do Éden, quando ela enganou Eva, e aqui a jumenta, que é também chamada jumenta de Balaão, né? Então esses dois animais são os únicos animais
em todo o planeta que falaram, tá? Então a serpente falou com Eva, no jardim do Éden, e a jumenta falou com Balaão, tá? Agora, tudo isso porque o anjo aparecia, né? Impedindo que eles caminhassem fora do caminho do Senhor. A jumenta via Balaão não, até que depois ele começou a dialogar com a jumenta. Segundo Reis 19:35. Quando os assírios queriam destruir Judá, então antigamente tinha uma nação chamada Assíria, que é diferente de Síria. Síria é outra nação. Essa nação aqui, a Síria, não existe hoje, né? Ela foi dissolvida entre o Irã e o Iraque. Então, quando os assírios queriam destruir Judá, tá? Aqui Judá, Deus mandou um anjo que destruiu 185 mil assírios. Isso é verdade e se cumpriu. Olha só o que diz a Bíblia aqui, ó. Está lá em 2 Reis 19:35. Naquela noite, o anjo do Senhor saiu e matou 185 mil homens no acampamento assírio. Quando o povo se levantou na manhã seguinte, o lugar estava repleto de cadáveres. Então, um anjo só, veja só, por isso que a gente falou que eles são poderosos. Um anjo só fez todo esse estrago aqui, ó. Ainda como agente de Deus, vamos lá. O anjo do Senhor, aqui no Atos 12, 21 e 24, o anjo do Senhor feriu Herodes que expirou. Olha só aqui, ó. No dia marcado, Herodes, vestindo seus trajes reais, ele era o rei lá da Judéia naquela época, sentou-se em seu trono e fez um discurso ao povo. Ele estava se achando, né? E eles começaram a gritar, ou seja, o povo começou a gritar: é voz de Deus. Ou seja, fazenda de Herodes, um Deus. É voz de Deus e não de homem. Então, visto que Herodes não glorificou a Deus, ele tinha que repreender o povo. Não, Deus é Deus, eu sou Herodes. Mas não, visto que ele não glorificou a Deus, não deu alma para Deus, imediatamente um anjo do Senhor o feriu. E ele morreu comido por vermes. Entretanto, a palavra de Deus continuava a crescer e a espalhar-se. Então ele pegou a glória todinha para si, né? Uma glória que é de Deus, né? Então aconteceu isso. Agora vamos ver a segunda parte aqui. A obra dos anjos agora como mensageiros de Deus. Eles são portadores das mensagens divinas. Por exemplo, anunciações. Aqui em Lucas 1:11, tá, de 11 a 20, mas eu só vou dizer o seguinte, que Gabriel anuncia o nascimento de João Batista. Ele aparece lá para os pais de João Batista, né? Que já tinham, né, desanimado, pessoa que não ia ter filho, que era estéril, mas aí ele anunciou e aconteceu que João Batista veio e foi o precursor de Jesus Cristo. Mateus 1, de 20 e 21, aqui Gabriel anuncia o nascimento de Jesus. Ele aparece lá a Virgem Maria, aparece a José e anuncia o anjo Gabriel. Então ele apareceu aqui para João Batista, ele apareceu para o nascimento de Cristo e também lá em Daniel, a gente vai ver daqui a pouco. E outra coisa, advertências. A fuga para o Egito. Então ele chegou para José e falou: vai para o Egito porque Herodes procura o menino para matar. Então ele advertiu. Instrução. Lá em Daniel 4, 13, depois de 23 e 26, o anjo instruiu o rei Nabucodonosor. E Daniel interpreta. Aqui o rei Nabucodonosor, ele viu uma grande árvore que ia até o céu, né? E Daniel então interpretou. Então ele apareceu para dar instruções. Outra coisa, para encorajar, encorajamento. Atos 27, 23 e 24. Deixa eu ver aqui, eu até separei aqui. Atos 27, capítulo 23. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem sou, ou seja, Paulo falando, não, quem está falando é Paulo, de quem sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Então está encorajando Paulo a ir comparecer até César. E aqui também, como revelação, eu vou ler só Apocalipse 1. Tá? Ele aparece também para trazer uma revelação. Apocalipse, capítulo 1. Então, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu
para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, olha só, por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo. Então aqui ele usou o anjo para notificar essa revelação aqui, ó. Então uma das funções do anjo é trazer revelação para os homens. Agora a terceira parte, servos de Deus, né? Então vamos ver aqui, servos de Deus. Hebreus 1,14. Aqui, inclusive, é a definição de anjo, né? Os anjos não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir àqueles que hão de herdar a salvação? Tá? Então, aqui está a definição. O que é anjo? São espíritos ministradores enviados para servir àqueles que hão de herdar a salvação. E eu até grifei aqui servir, né? Porque eles são servos de Deus. Então, os anjos, eles são enviados para... Então, tem vários verbos aqui que eu coloquei, né? Sustentar e proteger. Olha só, Mateus 4,11. Os anjos serviram a Jesus. Ou seja, os anjos o assistiram. Assistiram a Jesus. Então o diabo deixou e os anjos vieram e o serviram. Aqui está falando daquela tentação, né, de Jesus. Aqueles 40 dias, Satanás estava tentando Jesus. Lucas 22, 42, 43. O anjo do céu o confortava Jesus. Olha o que Jesus falou: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu então o anjo do céu que o fortalecia. Aqui nos últimos momentos lá de Jesus, né? 1 Reis 19, 5-8. O anjo cuidou de Elias, que fugia da presença e o ódio de Jezabel. Aqui interessante que o Elias, depois dele matar, né, os 400 profetas de Baal, né, ele agora está com medo de uma mulher, de Jezabel. Você vê que ele estava realmente bem estressado, estava bem cansado. Mas daí o anjo do Senhor, ele fugiu, né, cuidou de Elias, trazendo alimento para ele. Preservar, tá? Então, o servo de Deus com a função de preservar. Olha só. Apocalipse 7:1. 4 anjos retendo os 4 ventos para livrar os israelitas fiéis dos perigos iminentes. São 144 mil judeus que são selados, são separados para passar a grande tribulação, protegidos por Deus. Eles vão chegar do outro lado intactos. Outra coisa aqui, ó, depois disso, vi 4 anjos de pé nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos, para impedir que qualquer vento soprasse na terra, no mar ou em qualquer árvore. É o que eu falei lá em cima. Vamos ainda continuar com a obra dos anjos como servo de Deus. Olha Daniel 6:22. O anjo fechou a boca dos leões. Daniel foi preservado. O meu Deus enviou seu anjo, que fechou a boca dos leões. Então Deus usa o anjo para vários propósitos, né, que ele quer. Aqui está usando para preservar, né, o seu servo. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Então ele foi lançado na cova dos leões, né, e não aconteceu nada. Os leões, né, o anjo fechou a boca dos leões, eles não fizeram nada com Daniel. Salmo 34:7. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Detalhe, então o anjo do Senhor, a outra versão fala assim, ó, o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Então só daqueles que o temem, não é de todo mundo, né? Então o anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem. Se a pessoa não teme, ele não é obrigado a estar acampado, a estar de sentinela, mas só para quem teme ao Senhor e os livra. Salmo 91, verso 11 e 12. Porque a seus anjos, ele, ou seja, o Senhor, dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Então, dá ordem para que proteja os seus servos. Com as mãos, eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Então, ele também nos segura, nos protege. Outro verbo aqui que eu anotei, né? Então, são servos de Deus com a função de resgatar. Números 20, verso 16. O anjo tirou os israelitas do Egito. Eles estavam cativos no Egito.
estavam escravos há 430 anos. Mas quando clamamos ao Senhor, ou seja, o povo de Israel, ele ouviu o nosso clamor, enviou um anjo e nos tirou do Egito. Agora estamos em Cádiz, uma cidade na fronteira do teu território. Então o Senhor enviou um anjo e tirou o povo. Aqui diz que era 600 mil homens prontos para a guerra. Mas não contava mulheres, crianças e idosos. Então passa de 3 milhões de pessoas. Mateus 26, 50, 53. Aqui é o seguinte, Jesus falou, se eu quisesse, eu pedia para o meu pai 12 legiões de anjos para me resgatar. Mas eu não preciso, porque ele também era o próprio Deus. No tempo de Cristo aqui, quando fala legião, é um grupamento de 6 mil soldados. Tá? 6 mil soldados. Ele falou 12 legiões, ele está falando o quê? De 72 mil anjos. Então, uma legião de anjos tem 6 mil anjos. 12 legiões, 72 mil anjos. Jesus falou, se eu quiser eu pedia, mas eu não vou pedir porque eu não preciso. Tá? Ele é o próprio Deus e ele se virou sozinho. Atos 5,19. Os apóstolos Pedro e João são tirados da prisão. Olha só. Mas durante a noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e levou-os para fora. Aqui não fala o nome também não, mas é um anjo. O Senhor, ele capacita o seu anjo, dá poder para fazer o que ele quer. E Atos 12, verso 5, Pedro é livre da prisão. Deixa eu ver aqui. Aqui tem aqui 12, de 5 a 11, né? Mas eu não vou ler tudo não. Deixa eu ver aqui. 12, verso 5. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja. Aí eu vou pular. Assim, o verso 7. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo, levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. E disse-lhe o anjo, cinge-te e calça as tuas sandálias. E ele assim o fez, e disse-lhe mais, põe a tua capa e segue-me. Então ele tirou aqui que eu estava, né? Ele tirou Pedro da prisão. Deixa eu ver aqui mais. A obra dos anjos como servo de Deus, interceder, Apocalipse 8, 3 e 4. O anjo leva as nossas orações até Deus. Outro anjo, que trazia um incensário de ouro, aproximou-se e se colocou de pé junto ao altar. A ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. E a mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso, e da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso, juntamente com as orações dos santos. Então, olha só, aqui ele intercede, tá? Ele intercede em favor de nós. Eu vou ler de novo aqui, eu dei uma vacilada aqui. O anjo leva as nossas orações até Deus, tá? Então ele está intercedendo, né? Você ora, ele leva as nossas orações até Deus. E o que João viu? O anjo, né? O outro anjo que trazia o incensário de ouro, que isso aqui, incensário de ouro, no tabernáculo, o sumo sacerdote usava, né? O Arão usava. O cesaço de ouro, aproximou-se e colocou de pé junto ao altar, o altar do incenso. A ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos, no caso do servo do Senhor, aqui do salvo, né? Sobre o altar de ouro diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso, juntamente com as orações dos santos. Então ele tem essa função de interceder. Outra coisa, uma das funções dele é servir ao justo depois da morte. Em Lucas 16 e 22, fala o seguinte: chegou o dia em que o mendigo morreu. Esse mendigo aqui é Lázaro. Eu até já falei quando eu expliquei sobre o Hades, sobre Lázaro e o rico. Chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. Então, o que quer dizer é o seguinte: e os anjos levaram, no caso, a alma e o espírito de Lázaro para o seio de Abraão, que hoje é o paraíso. Então, hoje, os anjos levam a alma e o espírito dos salvos para o terceiro céu, porque o seio de Abraão foi transferido quando Jesus
né, morreu e ressuscitou, ele foi transferido para o terceiro céu. Então ele serve aos justos depois da morte. Tá? Ó, chegou o dia que o mendigo morreu. Os anjos, está no plural, então pelo menos 2 anjos levam o espírito e a alma dos salvos para o terceiro céu. Então a gente viu o nosso estudo dessa primeira parte falando sobre os anjos bons, e dos anjos bons falando da sua natureza, falando da sua classificação, ou seja, existe uma hierarquia entre os anjos. A gente falou de querubins, serafins, arcanjos, etc. Vimos o seu caráter, que foi hoje, e vimos a sua obra. Né? Então, com isso, a gente terminou o estudo dos anjos bons. Na próxima aula, nós vamos falar sobre os anjos maus. Talvez 2 aulas ou uma, a gente já esgote todo o assunto. Então, se você gostou, dê o seu like e compartilhe com os seus amigos, seus contatos. E até a próxima semana, se Deus quiser.